Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Logicando, aqui do Brincando com Ideias. Faz um tempinho que a gente não trazia essa série aqui no canal, né? Pois é, vamos lá. A série Logicando, para quem não conhece, é onde a gente exercita a lógica. Então eu ensino aqui o como resolver um projeto, um desafio, usando lógica de programação. Hoje eu estou aqui com esse teclado, com o display, e nós queremos programar a edição de números aqui no teclado, né? Ou seja, no display com o teclado. Como será que eu vou fazer essa programação para editar números? Por exemplo, se você tem um projeto com um menu, precisa ali configurar, sei lá, o tempo que o seu projeto vai ligar ou desligar alguma coisa. Então você coloca ali o tecladinho, um menu, para você poder configurar. Esse é o nosso objetivo de hoje. Quem é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, trabalhei toda a minha carreira com programação e o canal Brincando com Ideias é para compartilhar com vocês o meu conhecimento. Também aprendo com vocês aqui nos vídeos, nos comentários e a gente aprende junto de forma divertida, de forma simples para que todos possam entender. Tenho também alguns cursos para quem quiser começar do zero, ali com o Arduino, com a programação, com a eletrônica. Aqui na descrição você tem o link e através do link você entra no site dos cursos e tem até um pessoal lá que vai te atender para tirar suas dúvidas, para você entender se realmente vale a pena esses cursos para o seu objetivo. Confere lá. Bom, então vamos agora começar com esse projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela e olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho a relação dos componentes que eu estou utilizando. Hoje está bem simples. Eu tenho aqui um Arduino Uno, pode ser outros Arduinos, tá bom? Tenho também esse teclado matricial rígido, ou seja, ele tem as teclas, ele é rígido, diferente de teclados também que a gente encontra muito por aí, que são aqueles de membrana flexível. Os dois podem ser utilizados. Esse teclado que eu estou utilizando é o de 4x4, ou seja, 4 botões em linha por 4 botões em coluna. 4 linhas por 4 colunas. O flexível também tem nessa configuração. A diferença entre um e outro vai ser aqui a pinagem de ligação, basicamente. Tá? Esses pinos vão ter um pouco de diferença entre um e o outro, mas os dois podem ser utilizados aqui nesse projeto. E também o display de LCD, que eu estou utilizando especificamente aquele que tem um módulo atrás, tem esses 4 pinos, identificado como módulo I2C. Com esse módulo, a gente tem muita facilidade de conexão, de programação. Super recomendo, em vez daquele display sem esse módulo, tá? Usar todos os pinos aqui em cima para ligar direto no Arduino é possível. A gente tem aqui no canal vídeos que explicam, mas dá muito trabalho, é passível de mau contato. Só 4 fios fica bem mais fácil, beleza? Então, agora que a gente já sabe quais são os componentes, vamos entender como que eu fiz a ligação entre eles. Exatamente nesse projeto que a gente está vendo aqui. Ou seja, como que eu fiz a ligação entre o Arduino, que está aqui atrás, o teclado e o display. Olha lá na tela. Reparem que todos os terminais do teclado são ligados aqui em portas digitais do Arduino. Então, se você está utilizando esse teclado aqui, o rígido, reparem que aqui os primeiros 4 terminais, eles estão relacionados com as colunas. Né? Então, esse fio marrom aqui, ele equivale à primeira coluna de teclas. Uma laranja, segunda coluna e assim por diante. E os últimos 4 pinos equivalem às linhas. Então, nós temos aqui o azul, equivale à linha 1, o roxo, a linha 2 e assim por diante. Na programação, a gente vai precisar entender isso para a gente poder configurar a biblioteca que nós vamos usar e o teclado funcionar bonitinho. Tá? Então, nesse caso desse teclado, é dessa forma que eu expliquei. Se você for utilizar o teclado de membrana flexível, entenda que muitos que tem por aí, eles também seguem esse tipo de disposição dos pinos, porém, coluna e linha são invertidas, ou seja, começa os 4 primeiros aqui se referem às linhas e os 4 últimos às colunas. É invertido,
Isso vai fazer toda a diferença na configuração que a gente já vai ver, tá? Espera mais um pouquinho. Todos ligados aqui, né, no Arduino, e também em qual porta a gente liga. Isso vai depender lá na programação. A gente pode utilizar qualquer outra porta, mesmo as portas analógicas podem ser utilizadas também, desde que a gente configure certinho lá no programa. O display, a ligação dele, primeiro a gente tem que ligar na energia, né, o negativo e o positivo aqui, o VCC, a gente liga nos 5 volts. E os pinos de comunicação, nós temos aqui o SDA, eu estou usando o fio amarelo para ligar na porta A4. Tem que ser a porta A4 do Uno, tá bom? Se você está utilizando outro Arduino, por exemplo, o Mega, já é em outra porta. Então procure as portas de conexão do Arduino que você está utilizando, onde você tem a conexão I2C. Aí você vai encontrar lá SDA e SCL, tá bom? Então, no caso do Uno, eu já estou mostrando aqui. Olha, o SDA vai na A4 e o SCL vai na A5. Tem que ser nessas portas. Agora que a gente já entendeu as ligações, vamos entender a programação. Então, eu tenho aqui uma programação que eu fiz para testar, tá bom? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer num projeto com Arduino. Já expliquei várias vezes aqui em vários vídeos no canal. Ou seja, a gente tem aqui um teclado e tem um display. Primeira coisa, a gente precisa testar esses dois no programa. Se os dois estão funcionando, aí a gente entra para a programação mesmo, para a lógica, ok? E o que eu fiz aqui, né, nessa programação? Vejam que estou usando a biblioteca KeyPad, e essa biblioteca vocês encontram no gerenciador de bibliotecas. Só procurar aqui, olha, KeyPad. Reparem que já achei aqui, olha, por Mark Stanley e Alexander Brevink. São os desenvolvedores dessa biblioteca. E aqui, olha, ela já está instalada, eu estou utilizando na versão 3.1.1, ok? Se você tentar uma versão mais atual, talvez assistindo esse vídeo lá na frente, vai ter uma versão mais atual, e não funcionou igual o que eu estou mostrando aqui, vale a pena você configurar para essa versão que eu estou usando. Ou pode até ser que funcione melhor, né? Porque os desenvolvedores eles vão sempre evoluindo aqui as bibliotecas. Bom, usando essa biblioteca, outra que eu estou utilizando é a Liquid Crystal I2C, tá? Que você também vai conseguir achar ela no gerenciador. Olha lá, Liquid Crystal, vamos ver aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui, olha, Liquid Crystal I2C de Frank de Brabander. Eu estou utilizando aqui na versão 1.1.2, beleza? Entendidas as bibliotecas, o que a gente vai fazer nesse teste? Olha só o que eu fiz na verdade. Eu peguei um exemplo, vim aqui nos exemplos do teclado, né? Se a gente procurar aqui por KeyPad, cadê aqui? Olha, KeyPad, tá vendo? Depois de, claro, né, ter instalado essas duas bibliotecas lá no gerenciador, né? Instale primeiro. Aí aqui eu encontrei esse Custom KeyPad, deixa eu ver, acho que esse Hello KeyPad aqui, se não me engano foi a que eu utilizei. Hello KeyPad, por quê? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, com esse programa, olha só, é a gente colocar para funcionar o teclado e simplesmente mostrar no monitor serial a tecla que está sendo digitada. Então eu copiei esse exemplo. Tá? Na verdade, eu salvei, né, com outro nome e modifiquei. Tá? Coloquei aqui o Liquid Crystal I2C para que, em vez do monitor serial, a gente já vai ter o display de LCD. Então, olha só. Aqui eu mantive o que já tem lá no exemplo, que é a configuração das teclas. Né? Então, de acordo com o seu teclado, configura direitinho a posição das teclas. Inclusive, olha, quantas linhas e quantas colunas o seu teclado tem. É configurado aqui. Além disso, olha, a configuração dos pinos lá do Arduino, onde as teclas estão conectadas. Então, olha só, as linhas e as colunas. Tá vendo? Olha, as linhas eu liguei aqui a linha 1 na porta 3, a linha 2 na porta 4, a linha 3 na porta 5 e assim por diante. A coluna 1 na porta 7 e assim por diante. Tá? Então,
Repararam que, de acordo com as conexões que eu faço, eu tenho que vir aqui depois e configurar tudo bonitinho. E com isso eu estou configurando a biblioteca e o uso depois vai ficar muito mais fácil. Aqui eu tenho a criação dos objetos, né? Então daqui para baixo, o teclado a gente vai chamar de keypad. Poderia colocar aqui qualquer coisa, tá? Poderia colocar aqui Flávio, né? Não vai fazer muito sentido, né? Mas poderia, por exemplo, colocar teclado, né? E aí daqui para baixo, tudo que eu colocar teclado, o Arduino vai entender que se refere a esse teclado matricial. Vamos voltar aqui, keypad. Reparem que maiúsculo e minúsculo faz diferença, tá? Então não invertam, mantenham exatamente como está. E no caso do display, chamei de LCD. Daqui para baixo está o display. Aqui eu tenho o endereço, onde esse display trabalha, tá? Então cada display pode ter uma configuração de um endereço diferente. Isso é uma característica da comunicação I2C, tá? Então, se você não sabe qual que é o endereço, eu recomendo você baixar em um programa que ele procura pelos endereços I2C que estão conectados no Arduino. Tá? Se não me engano é I2C Search, uma coisa assim. Então, né, dá uma pesquisada no Google como identificar, né, os módulos I2C conectados no Arduino. No canal Brincando com Ideias deve ter também, tá? Eu já devo ter feito. Lá nos cursos, com certeza, no curso de Arduino 2.0, lá tá explicadinho isso também. Então, o interessante é você saber qual é o endereço do seu display. E aí você configura aqui também, olha só o tamanho, quantas colunas que o display tem e quantas linhas. Tá? O meu aqui é de 16:2. Feito isso, aqui no setup a gente inicia o display. Tá? Não sei exatamente por quê, mas no exemplo que eu peguei tinha dois inits, então eu só mantive. Pode ser que tirando um vai funcionar, mas mantive aqui. Aqui ele liga a luz de fundo. Coloca o cursor na posição 00, coluna e linha 00, e liga o cursor piscante, esse blink aqui. Aí isso aqui não estava lá no exemplo, eu acrescentei. Aqui está um serial begin, poderia até ocultar, né? Porque a gente não vai precisar usar o monitor serial. Aqui é o loop, aqui ele lê a tecla, tá vendo? Aqui dentro do loop ele tem aqui o custom key, get key. E aqui, olha, se não for falso, é porque houve alguma tecla. E aí, qual tecla a gente vai processar aqui usando essa variável custom key. Serial.print a gente desabilita, não precisamos porque já tem o lcd.print. LCD é o meu display, que eu dei o nome lá em cima, e aqui simplesmente vou mostrar a tecla que foi digitada. Então, esse programa aqui, vamos carregar, vou selecionar aqui a porta, estou, se não me engano, aqui com a porta 5. Olha, se eu não tenho certeza, o que eu faço? Eu desligo, olha, vou desligar aqui o Arduino do computador. Tá vendo? Olha, já não tenho mais aquelas portas. Aqui portas, ó, 5 e 4 não são. O meu computador tem outras coisas nessas 5 e 4. Então agora sim eu sei que as portas, a porta aqui, olha, a 3 é a que foi habilitada. E vou também selecionar aqui a placa Arduino Uno. Pronto, placa selecionada, porta selecionada. Vou carregar esse meu programa. E uma vez carregado, eu já vou poder testar. Olha lá, upload já carregou. Ele já ligou. Então reparem que agora eu passo a ter. Olha lá, eu vou digitar aqui o 1. Pronto, ele já escreveu 1 ali. 2, tá vendo? 3, 4, e aí eu testo cada uma das teclas. Se não estiver certo, é porque a minha configuração lá dos pinos tem alguma coisa errada. Ó, asterisco, hashtag A, B, C e D. Tá tudo certinho, então se deu alguma coisa errada, volta lá na configuração, confere as ligações dos pinos, e confere aqui na programação essa parte aqui de cima, tá? Confere aqui se está tudo certinho e aqui também. Basicamente, aqui é a configuração das teclas e a configuração das portas, tá bom? Se tiver, digitei 1 e apareceu outra coisa,
é porque essa configuração aqui está errada. Ou também se não estiver funcionando, né? Revisa todas as portas, beleza? Então, reparem que o que eu fiz até agora foi testar. A partir desse teste é que eu vou começar a programar. Então, vamos lá. O Logicando começa agora, né? Eu só preparei para a lógica. Então, agora a gente vai começar o programa propriamente dito. Então, eu vou salvar aqui com outro nome. Tá? Na verdade, eu vou só tirar esse teste daqui e pronto. Vamos ter aqui um novo programa, que agora sim é o programa definitivo. O que a gente vai fazer em primeiro lugar, né? Eu quero que o conteúdo que for digitado eu possa utilizar depois, né? Por uma lógica, qualquer lógica da programação. Então, o que eu vou fazer é criar uma variável texto para armazenar aquilo que a gente viu no display. Porque olha só, o que está aparecendo no display, a gente pensa, poxa, mas é só eu ler depois o que está no display. Vejam que o que está aparecendo no display não ficou guardado no Arduino. O Arduino simplesmente recebeu uma tecla e mandou para o display. Depois ficou lá no display, o Arduino não guardou isso na memória. Vamos acumular tudo isso na memória para ficar com essa informação. Então, a primeira coisa que a gente vai criar ainda aqui em cima, antes do setup, é uma variável do tipo string. E eu vou chamar de entrada, ok? Ou seja, a variável entrada é onde nós teremos o que está sendo digitado. Bom, então agora, se eu tenho uma variável entrada, no setup, né, eu poderia colocar algo aqui, é desnecessário, né, mas eu gosto de deixar as coisas muito explícitas na programação, visíveis, né? Então aqui eu vou deixar, olha, branco, branco. Então entrada é igual a aspas, aspas, que significa que não tem nada lá dentro. É um texto limpo. E aí depois, quando eu digito uma tecla, o que eu vou fazer agora é, além de mostrar aqui no display, eu vou colocar isso lá no entrada. Então, se eu colocar entrada é igual a ela mesma mais a tecla custom key, nós teremos, né, entrada vai receber, né, ou seja, vai manter o que já tem e vai acrescentar esse dígito que foi digitado, né, aquele caractere que foi digitado. Então, aqui se eu carregar, ele já compilou, pronto. Então, aqui não fez diferença nenhuma, que ele está mostrando, só que essa informação que a gente está vendo aqui no display, ela está acumulada lá nessa variável entrada. Se a gente quiser ver isso, né, a gente pode habilitar aqui o serial e vamos colocar assim, ó, serial.println e vamos colocar entrada. Vamos carregar. Então agora, né, ele está executando e eu vou abrir aqui o monitor serial. Se eu digito A, só que a velocidade aqui está errada, 9.600. Agora sim, vou resetar aqui, reseto, pronto. Vou digitar A, apareceu A. Vou digitar B, olha, já apareceu AB. Vou digitar 1, AB1, tá vendo? Ele está somando, AB2. Então aqui eu estou vendo o que tem nessa variável string. Agora, pessoal, o que nós vamos implementar é um comando para apagar o último caractere digitado. Ou seja, estou digitando errado, então tenho que ter um comando para poder corrigir o que eu estou digitando, certo? Então a gente vai colocar aqui uma tecla de delete, né? Igual aquela backspace lá do teclado do computador. E olha só o que a gente vai fazer. Eu vou definir aqui a tecla D, né? Essa tecla D aqui, como sendo de delete. Claro que você pode escolher a tecla que você quiser. Então, olha só, o que nós vamos fazer é, aqui nesse ponto onde ele identificou que foi apertada uma tecla, então aqui dentro nós vamos verificar se nós temos uma determinada tecla.
tá? Então, vou colocar aqui, ó, custom key. Se ela for igual a D, certo? Que é a tecla D, então eu quero que ele faça uma determinada ação. Se não, else, aí ele vai continuar fazendo o que ele já estava fazendo. Tá vendo? Todo esse trecho aqui, então, eu deixo dentro daquele lado, dou um Ctrl T para ele organizar. E aqui é que nós vamos colocar esse controle. O que nós queremos fazer aqui é o seguinte, nós queremos apagar na tela o último caractere que foi digitado, queremos voltar o cursor uma posição para trás e queremos apagar o último caractere lá da variável entrada, né? Então, a ideia é que a variável string entrada fique sempre com o conteúdo que está aparecendo no display. Então vamos lá, eu já copiei e colei aqui um trecho do código, tá? Para não ficar aqui digitando tudo. E olha só, esse primeiro trecho ele vai apagar o último caractere do display. Nós não temos lá o LCD, né? O set cursor ele vai posicionar o cursor na coluna que eu disser e na linha tal. Vamos ainda usar só a linha 0, né? E aqui, olha, a gente vai pegar lá da string entrada e vamos pegar o tamanho dela, length, -1, porque aqui a numeração começa do 0, tá? Ou seja, coluna 0, linha 0, tá vendo? Começa do 0 aqui, por isso esse -1. Já aqui nós vamos, ou seja, uma vez que eu voltei o caractere lá do cursor, do display, então agora a gente coloca um espaço em branco, justamente para apagar esse último caractere. Volta o cursor novamente. Sempre que a gente manda um caractere, né, com o print, o cursor se move. Então aqui a gente volta, né, o cursor para que, né, a gente possa digitar um outro caractere. E aqui a gente vai remover o último caractere lá da string entrada, usando aqui o método remove. E aqui a gente vai colocar o último caractere, apenas um caractere, tá vendo? Aqui é a partir de qual a gente vai remover e quantos vamos remover. Então vamos remover o último e vamos remover apenas um caractere. Com isso, vamos então carregar e vamos testar a tecla D, né? Olha lá, vamos acompanhar aqui, ele já reiniciou, né? Carregou tudo bonitinho e aqui a gente já começa a digitar. Então vamos lá, olha, coloquei aqui 1, 2, 4, 5 e o 5 eu errei, então vem aqui com D e ele apagou o último, seria o 6. Então olha lá. E vamos ver aqui no monitor serial como é que está. Olha só que bacaninha aqui, olha. 1, 2, 4, 6. É o que a gente tem dentro lá da variável entrada. Se eu colocar mais um 8 aqui, por exemplo. Não, aqui eu coloquei o 6, né? Vamos apagar. Apaguei o 6, vou colocar o 8 aqui. Olha lá. Ficou 1, 2, 4, 6, 8. Né? Apago duas vezes. E coloco um 3. Bonitinho, olha. Apagou o 6, o 8. E no lugar eu coloquei um 3. Então, bacaninha. Se eu for até o início, tá? Ele está com a string limpa. Aí agora 1, 2, 3, 7, 8, 9. Apago 2. 1, 2. Olha lá, tá? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Apaguei 2, né? Digitei 1, 2. Agora eu vou apagar 3. 2, 3. Digito 4, 5, 6. Olha lá. Então, está funcionando bonitinho essa tecla D de delete, né? Agora o que a gente precisa fazer é uma tecla de Enter. Ou seja, terminamos de digitar o valor, a gente vai dar um Enter para que esse valor seja gravado. Tá? E aí depois a gente vai usar essa mesma tecla para entrar em edição novamente. Né? Então, uma tecla de Enter eu vou usar aqui, por exemplo, o hashtag. Vamos lá. Então, para isso, eu vou colocar aqui o else if, vou colocar uma outra condição e vou abrir um outro else que vai continuar com aquele conteúdo padrão, com as outras teclas.
Quem já conhece programação sabe que depois a gente vai substituir esses ifs e else ifs, tudo aqui, por case, né? Vai ficar mais limpa a programação. Mas vamos um passo de cada vez, né? Então aqui a gente vai verificar se foi apertado o hashtag. Então vamos colocar... Eu gosto de ir copiando e colando, pessoal, porque eu evito o erro de digitação desse jeito, né? Então olha lá, se for o hashtag, então agora a gente vai fazer o seguinte. Queremos desligar o cursor. Aí tem um outro detalhe aqui. A gente precisa agora controlar o estado. Se está em edição ou se está em visualização, né? Em apresentação do número. Então vamos colocar uma variável lá em cima, aqui no topo. Vamos colocar ela do tipo byte e vamos colocar aqui o modo edição. Vamos colocar que o padrão vai ser 0. E aí vamos explicar aqui, olha. 0 é igual a edição. Ok? E 1 é igual a apresentação. Ok? Então inicia em 0, inicia editando. E aí quando a gente der o Enter, a gente vai trocar para o estado 1. Olha lá, em modo edição. Essa variável que vai fazer esse controle. Então aqui, olha, a gente vai... Sempre que a tecla Enter for apertada, nós vamos verificar se o modo edição... Poderia deixar só sem nada, mas eu vou deixar mais explícito, ou seja, se for igual a 0, ele vai fazer alguma coisa, se não, ele faz outra. O que seria 0 mesmo? É edição. E o que seria o diferente, né? Ou seja, aqui no else seria o 1. Então, o que seria? Seria a apresentação. Então, ele já entrou em edição. Então, se ele está em edição e foi apertado o Enter, eu quero que ele mude o modo. Então, aqui dentro, a gente vai colocar modo igual a 1. Então, ele vai para o modo de edição. E no modo de edição igual a 1, que seria a apresentação, né? Ou seja, vamos melhorar aqui, olha, muda para apresentação. E aqui embaixo é muda para edição. Ok? Então, mudamos aqui. Ali embaixo vamos mudar também. Olha, eu copio e colo para ficar mais fácil. 0 aqui. E vamos também controlar o cursor. Então, no display, né, que é LCD, vamos colocar no cursor. Olha aqui, no cursor, para quando a gente mudar para a apresentação. E quando a gente voltar, vamos colocar LCD e vamos colocar cursor. Ok? Então, desligo o cursor e aqui ligo o cursor. Um outro detalhe é que quando a gente for entrar em edição, a gente não sabe se o cursor está na posição certa, né? Então, além de simplesmente desligar, vamos colocar o cursor na posição certa. Vou aproveitar que eu já tenho aqui o comando do setCursor para posicionar o cursor. Antes, aliás, de ligar o cursor, vamos colocar aqui. Olha só. E a gente vai colocar ele onde? No último espaço, -1. Ou seja, exatamente aqui é que vai o cursor. Aliás, mais 1, né? Ou seja, do último, mais 1, o cursor vai para o lado. Então, é aqui. Tiro esse -1. Vamos testar? Vamos lá, carregar. Pronto. Já está iniciando. Bonitinho. Vamos digitar alguma coisa. Então, 1, 2, 3. Deleta. 5, 6. Bonitinho. E se eu der, então, o Enter? Não funcionou. Olha aqui, pessoal, o que eu fiz? Na verdade, ele funcionou, só que com o cursor que eu não queria. Olha lá, eu dou Enter. Reparem que ele colocou um cursorzinho embaixo ali, tá vendo? Dou de novo, ele retirou o cursorzinho, olha lá. Então, vamos fazer o seguinte. Nós precisamos mudar isso. Então, agora sim, olha, em vez de no cursor, eu troquei para no blink. Tá? E aqui, em vez de cursor, blink.
Então, o blink aqui, ele já é o cursor piscante, né? Então, aqui está funcionando certinho, já carreguei, olha lá, vamos ver mais perto, coloco aqui o número que eu quiser, tá vendo? Ele está com o cursor, quando eu dou Enter, o cursor desaparece. Eu dou Enter de novo, o cursor volta, ok? E agora o que eu quero fazer também é, quando ele não estiver em edição, as teclas eu quero que não funcione, só o Enter que vai funcionar, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para a tela e vamos colocar assim, olha. Se ele estiver em modo de edição igual a 0, né? Que é muda para edição igual a 0, isso mesmo. Então aqui, olha, a gente vai colocar um if. If, modo de edição igual a 0. Tiro aqui, fechar as chaves aqui embaixo, Ctrl T, ele já organizou tudo. Então, agora sim, só o Enter que vai funcionar. O D aqui também, né, precisaria desabilitar. Acho que até vou fazer o seguinte, ó. Né, não preciso colocar isso aqui lá no D também. O D não vamos apagar também, né? Então aqui mesma coisa. Aqui vamos colocar if. Aqui fecha. Ctrl T. Então, agora sim vamos carregar. Muito bem. Agora ele já está editando, então se eu digitar alguma coisa, ok, ele está permitindo. Se eu apago, ok, mas se eu dou um Enter, então agora ele não permite digitar mais nada, tá vendo? Tá, deleta e tal, aí se eu dou um Enter novamente, continuo editando aquilo que eu estava editando. Beleza? Bom, para a gente terminar o vídeo, vamos supor que eu estou colocando um número e agora eu quero usar esse número. Né? Eu digitei ali, por exemplo, 16.589. Queria, na programação, pegar esse número e contar o tempo, por exemplo, 16.000 milissegundos. Né? Seriam 16 segundos para contar um tempo. Então, o que a gente vai fazer? Olha lá, vamos voltar aqui para a programação e nós vamos utilizar em algum momento, né? Por exemplo, aqui no... Eu vou colocar aqui no loop mesmo. Deixa eu ver, quando eu apertar o asterisco. Tá? Quando eu apertar o asterisco, eu quero que ele converta isso em número e mostre aqui no monitor serial. Tá? E número a gente, né, pode usar para contar tempo, para fazer cálculos e tudo mais. Então, vamos lá, vamos colocar mais uma tecla, e aqui eu já vou mudar para o case, para a tecla, para o comando case. Olha só como vai ficar melhor, mais limpa aqui a programação. Reparem que a tecla, né, como a gente está se referindo aqui vários ifs para a mesma variável, custom key, então a gente pode trocar dessa forma. Eu coloco o case, coloco aqui a variável, custom key, abro o case, e aí cada opção, em vez de if, a gente vai colocar case. E aqui a gente já não precisa colocar toda essa regra, né, toda essa definição, a gente coloca apenas case e o valor. E aqui não abrimos também, só colocamos 2 pontos, e no final, em vez de fechar, a gente coloca break. Vai ficar mais limpo aqui, né? Esse, aliás, não é aqui, né? Aqui aqui que é o final. Então aqui tinha a gente estava fechando as chaves e aqui que seria o break. Olha lá, break aqui. Depois, esse outro else, a gente vai colocar outro case. Olha lá, case, coloca 2 pontos e desse jeito. O if aqui fica assim, bonitinho, e aqui coloca o break. E aqui um outro case que a gente pode colocar como otherwise. Espera aí, não é otherwise. Vamos ver o case. Então, corrigindo aqui, pessoal. Corrigindo, aqui não é case, aqui é switch. Aí sim, os outros são case. Ora, switch é só para dizer qual variável vai ser usada nos cases. Tá? Então aqui, olha, switch. Aí abre aqui, abre. Então é assim, switch, abre chaves. E aí tudo dentro vai ser case D,
break, case, hashtag, break. E aqui a gente vai colocar default, assim, ó, default. Coloca aí esse if aqui e também o break. Ctrl T, pronto, já arrumou tudinho. Então ficou mais limpo, né? Olha, caso apertou a tecla D, faz isso. Caso apertou a tecla hashtag, faz isso. Caso aperte qualquer outra coisa, faz isso. Então agora nós queremos adicionar uma tecla. É só a gente colocar um case aqui antes do default. Vamos colocar qual tecla? A gente quer colocar o asterisco, né? Que seria para ele mostrar aquele valor lá na tela. No caso aqui seria no monitor serial. Então vamos colocar assim break. E nós já temos o valor na variável entrada, né, que eu poderia simplesmente fazer assim, né? Serial.print ln e coloco o valor entrada. Né? Esse comando print já vai converter, né? Na verdade nem precisa converter, ele vai pegar o texto e vai mostrar lá no monitor serial. Mas a gente quer converter para valor. Né? Até vou fazer aqui uma conta, por exemplo, mais 1000, e quero que ele apresente o número que eu digitei mais 1000. Só para a gente ver que está realmente no formato número. Então eu vou colocar aqui uma variável, tá? Por exemplo, int, vou colocar assim resultado, e nessa variável eu vou querer que ele receba entrada, ponto, olha lá, toInt. ToInt, tá vendo? Se eu quisesse converter para double, que é o inteiro maior, o float, tá vendo? Aliás, o double é ponto decimal, né? Long, que seria o inteiro maior. Então, por exemplo, toInt. E assim, então ele vai converter o texto para inteiro e aqui ele vai guardar o valor inteiro. Então aqui, por exemplo, eu vou mostrar o resultado mais 1000, só para a gente ver se realmente, para a gente testar, né? Se realmente ele está convertendo para número. Vamos tirar o serial print aqui, não precisamos mais mostrar a entrada. Esse custom key também não precisamos mais e vamos carregar. Só faltou fechar uma das chaves, né? Agora sim. Bom, olha só, pessoal, eu testei aqui aquele default, né? A última opção lá do case, não funcionou. Então eu estou voltando para o if, depois eu vejo por que não funcionou, mas o if aqui com certeza já estava funcionando, né? Então olha lá, se for tecla D, ele já faz todo esse pronto. Se for essa tecla hashtag, se não, ele vai mostrar aqui. Aqui ele muda para edição, né? Aqui ainda é hashtag e o sinal aqui embaixo. Aqui ele vai mostrar lá no monitor serial. Então, vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse serial vamos tirar daqui também, do jeitinho que estava, e vamos colocar aqui mais um else if, até aqui, até aqui. Aqui a gente coloca Ctrl V, olha lá. Else if de novo, aqui a gente vai colocar asterisco. O asterisco a gente só quer colocar, não, tanto faz se for em edição ou não. E vamos aqui de novo criar aquela variável, resultado, que vai ser igual a entrada, ponto, toInt, mais 1000. Ou até vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui só o valor em resultado e vamos colocar serial.print ln e aqui resultado mais 1000. Agora sim, vamos testar. Muito bem, voltou a funcionar, bonitinho, as teclas aqui, dou Enter, e aí quando eu coloco, olha lá, aqui bacaninha, 1, 2, 3, né? Tinha ali um A, reparem que o A ele ignorou, né? Ele simplesmente mostrou, né? Ele converteu para 123. Vamos entrar em alteração, delete. Olha lá, vamos colocar agora 450, dou Enter
e mando imprimir. 1450 aqui na tela. Olha lá. Vou repetir aqui então. Vamos apagar tudo. Coloco 450, Enter e mando imprimir. Olha lá, 1450. Aqui no último número que ele imprimiu no monitor serial. Beleza? Então, para o vídeo de hoje é isso, né? Para a gente já aprender a fazer a edição de um número no display. E fiquem ligados que nos próximos vídeos aqui da série Logicando, a gente vai implementar mais recursos. A ideia é transformar isso numa biblioteca, então você vai poder acompanhar aí o nosso desenvolvimento de uma biblioteca para tratar essa edição nos displays. Quem sabe a gente não trabalha, inclusive, para que a biblioteca seja compatível com outros displays, não é mesmo? E caso vocês tenham curtido aqui a nossa montagem do nosso projeto, nós utilizamos o Monte Tudo. O Monte Tudo é uma solução que nós criamos para que vocês consigam montar os projetos de vocês fisicamente. Acessem lá o site montetudo.com.br. Tá? O monte é com T mudo. Tá bom? montetudo.com.br. Aí vocês vão ver lá todo o catálogo. E se vocês quiserem adquirir essas peças, nós já temos parceria com a Mamute Eletrônica. É só acessar mamuteletronica.com.br e lá vocês vão encontrar todas essas peças à venda, inclusive individuais. Vocês podem comprar uma única peça se vocês quiserem. Tem muita peça lá, muitos tamanhos, para vocês realmente criarem aí os projetos de vocês. Obrigado pela sua participação, te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!